Começa agora o programa Gente do Rio. Nós hoje vamos falar de coisas do coração, mas não é no sentido poético, não. É do ponto de vista cardíaco mesmo. Agradecendo a sua companhia todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir. E, por favor, faz um comentário, vai? Eu nunca te pedi nada, hein? O Rio de Janeiro é o segundo estado do Brasil com mais mortes por doença cardíaca, mas também é sede do Instituto Nacional de Cardiologia. O INC completa 50 anos agora em 2023 e é dirigido por uma mulher. E é com ela que vamos conversar hoje, doutora Aurora Issa. No momento em que o Brasil tem sua primeira ministra da Saúde, doutora Anísia Trindade, o Rio de Janeiro tem uma diretora no Instituto de Cardiologia, um olhar feminino sobre a saúde. Doutora Aurora, como é conhecida, escolheu como missão no INC integrar ações assistenciais e atividades de ensino e pesquisa. Tudo para oferecer tratamentos inovadores à população do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, doutora Aurora. Mônica, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui no seu programa, no programa Gente do Rio. Agradecer à Band também por essa oportunidade. Para mim, realmente, orgulho muito grande hoje ser diretora do Instituto Nacional de Cardiologia, uma instituição que tem uma importância muito grande no cenário da saúde pública do nosso estado, do nosso país também, né? E especialmente nesse momento que o Instituto completa 50 anos, né? Então, realmente agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com você hoje. Pois é, como eu falei na abertura, é um olhar feminino, né? Nós temos uma ministra da Saúde pela primeira vez e uma diretora no INC pela segunda vez. O que muda em relação ao olhar masculino? Eu acho que a gente procura, né? Eu acho que a gente sabe que dentro do ambiente feminino, né, a gente tem a multiplicidade de ações, né, que a gente sabe que as mulheres têm que exercer na sociedade, né? E isso acho que a gente traz também para o ambiente de trabalho, né? Atuar em várias frentes, isso, o Instituto precisa muito disso, né? O Instituto tem uma importância assistencial muito grande, mas não é essa a única função da instituição, né? A gente tem também como missão as atividades de ensino e pesquisa. A gente precisa trabalhar de uma forma muito integrada, não só na rede local, né, com as outras esferas estaduais e municipais, mas num esforço constante de estar alinhado às ações nacionais, porque são muitas dificuldades, né, que a gente tem nessa função, né? E a gente precisa dessa multiplicidade que a mulher consegue. Essa multiplicidade, essa integração, como eu falei na abertura também, é para atender as pessoas com inovações, com novas tecnologias. O que a gente tem de novo para atender a população em termos de doenças cardíacas? Tem se falado muito, né, em inovação. Eu gosto muito, e às vezes quando se fala em inovação, se pensa em procedimentos muito complexos, né? Eu gosto muito de uma definição de inovação que é novas formas de se fazer algo que já fazia, né? Então, às vezes são soluções até mais simples, né? Não tão complexas, mas que trazem benefício a um processo de trabalho, né? Então, hoje a gente aprendeu muito com a pandemia, né, a necessidade de se adaptar, né, apesar do Instituto ser um instituto cardiológico, mas todas as instituições de saúde tiveram um impacto grande aí na pandemia, então a gente teve que buscar novos processos de trabalho, né? A gente já tem uma certa até robô operando, né, com as novas tecnologias, mas e na medicina?
Na medicina, a gente tem procurado muito, né, se adaptar, a gente conversa muito, a gente tem um setor de ensino e pesquisa no Instituto, a gente conversa muito sobre as possibilidades da inteligência artificial, não tem dúvida que ela vem para ficar, né? Eu acho que o que a gente precisa muito é saber como que a gente vai se adaptar, seguir normas também de uso, né? A gente se preocupa muito com direitos autorais, né? A gente tem mestrados no Instituto e a gente conversa muito sobre isso. Saber também qual o papel que a gente aí, como profissional de saúde, tem para caminhar ao lado e usar a inteligência artificial a favor dos processos de melhoria da saúde, né? Nos 4 primeiros meses de 2023, o INC realizou 312 cirurgias do coração em adultos e crianças. Então, eu queria saber 2 coisas. Primeiro, o carioca, a população fluminense, ela cuida mal? Ela não se cuida? Ou por que esse número elevado de cirurgias? A gente tem uma demanda reprimida, né? A gente tem uma necessidade de procedimentos cardiológicos, infelizmente, acima do que a gente consegue oferecer na nossa rede hoje, né? Então, a gente tem pessoas esperando, né, há algum tempo os procedimentos e muitas vezes cirurgia. E a gente não tem como caracterizar que não seja necessariamente que o carioca não se cuida, né? A gente até no cenário do Rio de Janeiro, a gente chama muito atenção as pessoas, possibilidades, né? Em algumas áreas do Rio, de atividades ao ar livre, de exercício físico, do carioca até ter um estilo de vida algumas vezes mais saudáveis que em outras áreas que não tem um clima tão favorável, né? Mas a gente precisa muito de uma integração, né? Da rede básica, da rede da alta complexidade, né? A gente espera muito conseguir isso com as ações do Ministério da Saúde, promovendo muito esse trabalho em rede, né? Falta essa integração, o Estado, porque o município é que faz assistência básica, né? Estado, município, federal, falta essa integração? Isso falta no cenário nacional como um todo. Na verdade, o Sistema Único de Saúde ele é desenhado dessa forma. As diferentes esferas têm diferentes atribuições, né? E a gente sabe que, apesar dessas diferentes atribuições, a gente tem um controle aí político que às vezes não caminha. As eleições são em tempos diferentes, né? Então, a gente precisa muito buscar formas de ter essa rede em todos os estados, né? De uma forma mais integrada, e o Ministério da Saúde tem trabalhado muito nesse sentido, né? Do ponto de vista da população, do usuário do sistema de saúde, o que você acha que a população fluminense poderia mudar de hábitos? Você diz que ela já tem um hábito mais saudável, inclusive pelas condições climáticas, naturais aqui, mas o que a gente podia fazer para evitar um pouco também ter que ir ao hospital e fazer tratamentos? Eu acho que a gente tem que, de uma forma geral, e aí a gente pode dizer até que em todas as classes sociais, pensar que a medicina mais inteligente é a medicina preventiva, né? Acho que é uma oportunidade que a gente tem, até agradecer aqui no seu programa, da gente levar, as pessoas pensam muito no procedimento de alta complexidade como uma cura para a doença cardiológica. Na verdade, quando você tem a necessidade de fazer um procedimento, você vai corrigir algo que em muitos cenários poderia ter sido prevenido, né? Se a pessoa tivesse bons hábitos de vida, não fumar, álcool com moderação, atividade física, alimentação, exames de uma forma regular, né? E isso levar também para a população, né? O acesso à atenção primária, né? Tem um histórico de se achar que as coisas não se resolvem na atenção primária e só num hospital de alta complexidade, né? Então, essa ligação com a atenção primária como mecanismo de entrada no sistema de saúde é a forma inteligente da gente buscar uma medicina, uma saúde pública eficiente, né? Você estava me falando nos bastidores que a herpes zoster pode também trazer complicações
cardíacas no coração. Que tipo de complicações? Por que isso acontece? Acho que você tocou num ponto muito interessante. Qualquer pessoa que tenha problema cardíaco, no momento em que tem uma infecção, né, e isso vale muito a pena chamar a atenção à importância da vacina, pode ter complicação cardíaca por essa infecção. Uma simples gripe, né? A gente fala muito isso hoje, né, para os pacientes quando falam, não preciso mais vacinar por Covid, porque o Covid agora é um Covid brando. Sim, mas em quem tem um problema cardíaco, da mesma forma que uma gripe, esse Covid brando pode levar à internação, pode levar a complicações, e o herpes zoster é mais uma infecção viral que pode também levar a complicação cardíaca. Eu acho que não existe Covid brando. Aí para falar, meu marido, por exemplo, teve trombose, teve um infarto no rim, que eu nem sabia que existia, quando pegou Covid, né? Mas o que eu queria perguntar também é o seguinte: a vacina da herpes zoster, que está em plena campanha, em plena ocorrência, e todo mundo, eu mesma tomei, mas custa 2 doses R$ 1.500. Muito cara. E vocês no INC têm uma parte, né, vocês fazem lá a pesquisa para o que pode entrar para o SUS, determina o que pode entrar. E é importante que essa vacina entre para o SUS, porque é muito cara. Quem tem condição de pagar um valor desse, né? Então, eu queria saber também como é que funciona, como é que vocês são acionados e como é que funciona essa pesquisa e para determinar o que entra, o que é pago pelo SUS e o que não é, que é feito lá com vocês. Existe uma área dentro da medicina que trabalha muito com a economia, né? Que se chama avaliação de tecnologia em saúde, né? O sistema público de saúde, ele trabalha, né? Eu tenho chamado muita atenção disso aos meus pares no Instituto, do mesmo jeito que a gente faz a nossa economia doméstica. A gente tem um dinheiro que é finito, o dinheiro não é infinito. Então, é preciso que seja avaliado dentro do sistema de saúde qual o impacto em termos econômicos e o que isso traz de benefício também à população, né? Então, a gente dentro do Instituto tem o Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde, que trabalha diretamente com o Ministério da Saúde, avaliando o impacto de uma tecnologia se for incorporada ao Sistema Único de Saúde, né? Então, mas como é que isso acontece? Quem provoca? São vocês mesmos que pesquisam? Vamos avaliar isso aqui? Ou é muita ocorrência? O que desperta esse estudo? Existem alguns canais, né? Dentro do Instituto, a gente pode acionar o núcleo para uma tecnologia que a gente queira incorporar na instituição, né? Então, seria a avaliação de tecnologia em saúde hospitalar dentro da instituição. E existem as consultas que o próprio Ministério da Saúde faz ao núcleo, além de pesquisas relacionadas dentro do setor. No próximo bloco, o título que o INC conquistou exatamente no ano em que muitos desdenhavam da ciência e como a impressão 3D tem ajudado a diagnosticar e resolver problemas do coração. Fique com a gente que o Gente do Rio volta já! Estamos de volta com Gente do Rio, conversando hoje com a diretora do Instituto Nacional de Cardiologia, doutora Aurora Issa. Doutora Aurora, o INC recebeu o título de Instituição Científica Tecnológica de Inovação em 2021, no auge da pandemia do coronavírus e quando a ciência estava sendo questionada, as vacinas. Fala um pouco para a gente da importância desse título nesse momento e também de todos esses questionamentos em relação à ciência, em relação à vacina, por favor.
Esse título de ICT, né, ele é importante porque ele possibilita que o Instituto formalize várias ações dentro do âmbito de ciência e tecnologia, algumas que já eram realizadas, mas possibilita a gente ter um núcleo de inovação tecnológica, a gente ter produtos que já são realizados na instituição através de seus mestrados, através de processos institucionais terem o selo INC, né? Trazer essa visibilidade em termos de uma instituição que produz não só assistência, mas também ciência e tecnologia. O INC tem um laboratório de impressão 3D, que é um espaço inovador. Como essa impressão 3D tem ajudado nas cirurgias cardíacas, no tratamento? O que essa inovação trouxe de bom para a gente? Não tem tanto tempo, né, que nossa impressão 3D está em atividade, mas de qualquer forma... Tem quanto tempo? A gente tem desde 2021, né? 2022. Desde 2022 a gente tem a nossa impressora 3D, né? E equipes trabalhando junto, tanto equipes do ensino e pesquisa, trabalhando junto com a assistência, algumas possibilidades de avaliação de estruturas cardíacas como válvulas, a gente falou dos defeitos congênitos de crianças, às vezes são complexos, então a possibilidade de se avaliar a melhor estratégia para ser realizada durante o procedimento, ou um procedimento intervencionista feito por cateterismo, para alguma correção, ou um procedimento cirúrgico, né? O acesso à saúde é muito restrito ainda, né? A sua gestão no INC é recente também, tomou posse recentemente. Quais são os seus planos para expandir, para democratizar esse acesso à saúde? O Instituto Nacional de Cardiologia, ele tem um perfil dentro da rede que é a realização de procedimentos de alta complexidade. Todo o acesso ao Instituto Nacional de Cardiologia é através do Sistema Estadual de Regulação, né? Então, assim, o que é muito bem consolidado no INC é o princípio da equidade, né? As pessoas terem o acesso de uma forma regular. Então, é fundamental que o paciente seja bem identificado no momento em que ele vai ser encaminhado para o INC, para a gente evitar consultas desnecessárias, evitar que o paciente que precise chegar ao INC não chegue por falta de vaga. Então, mais uma vez, a gente traz a necessidade de estar trabalhando junto com a rede estadual e a rede municipal também, né? Exatamente. Que é a entrada esse sistema de regulação do Estado que é muito questionado, as pessoas questionam que não funciona, né? Vocês têm algum problema com ele? O que pode ser feito para melhorar esse sistema estadual de regulação? A gente vê que o principal é o diálogo, né? É a gente ter agendas regulares, tanto com o município quanto com o Estado, para que a gente possa estar revendo os critérios, né? Está ajudando, é uma função do Instituto também, ajudar o sistema estadual de regulação, visto que existe um conhecimento específico dentro do Instituto que pode auxiliar nessa entrada do paciente, né? Evitando absenteísmo, evitando utilização de vagas, tanto para consulta, quanto para exames, que o paciente muitas vezes poderia estar fazendo em outro local de que não necessitasse da alta complexidade, né? Como é que é o diálogo entre essas esferas? Você já teve, como é recente, ou agendou pelo menos uma conversa com o secretário estadual de saúde, doutor Luizinho? Esse tema saúde é um tema muito caro aqui para a gente, para a Band também. Nós temos uma Semana de Saúde Ricardo Boechat, que foi o Boechat que idealizou. Começou com uma campanha de doação de sangue e hoje é oferecido uma gama de serviços para a população. Como é que é esse diálogo entre vocês?
A gente tem diálogo tanto com o município quanto com o Estado, né? São diálogos específicos, né? O Estado é um pouco a parte regulatória e também em termos de prestação de serviço, o Estado também é um prestador de alta complexidade, né? Também tem um instituto que é prestador de alta complexidade, né? Nesse momento eu não tive nenhuma agenda específica com o Luizinho, a gente tem ações muito específicas, né? Então a gente não dá para ter uma agenda em que vá querer resolver todos os problemas entre o Instituto de Cardiologia e a Secretaria Municipal de Saúde ou estadual, né? Eu falei aqui da Semana de Saúde Boechat, que começou com uma campanha de doação de sangue. Vocês têm um banco de sangue, isso é um problema crônico em todas as unidades de saúde, perto de feriado, Natal, Carnaval. Como é que está o estoque no banco de sangue de vocês? E queria que você também fizesse um apelo para as pessoas, porque o nível de doações precisa subir também, né? Essa ação da Band é um exemplo grande, né? Divulga o ato de doar, né? Que é um ato muito simples, né? A gente, em muito pouco tempo, você doa o que não vai te fazer falta e que pode salvar uma vida, né? Pode salvar um adulto, uma criança, né? Dentro do Instituto Nacional de Cardiologia, a gente tem um hemonúcleo na zona sul do Rio de Janeiro, Rua das Laranjeiras 374, todos os dias de segunda a sexta, de 8 às 2. Importante saber que no momento em que alguém está indo ao Instituto Nacional de Cardiologia doar sangue, esse sangue não necessariamente vai ser usado só para o Instituto, né? Os bancos de sangue se falam constantemente, então pode estar sendo necessário para um paciente em outra instituição de saúde, e isso vai ser fornecido, né? O Instituto Nacional de Cardiologia vai receber alguns exames, né? Em relação àquele sangue, são feitos no Instituto, outros podem ser necessários fazer no Hemorrio, que é a grande centralização, né? Mas realmente é um ato que muitas vezes pode estar salvando mais de uma vida, né? E toma muito pouco do dia a dia de cada um, né? O INC está envolvido na criação de um observatório de saúde cardiovascular para auxiliar outros órgãos com dados e estatísticas. Que temas que vocês ou já estão abordando ou que você acha que é fundamental abordar nesse observatório? É fundamental, com esse observatório, a gente acompanhar aí como que a saúde cardiovascular está se comportando no nosso meio, né? A gente não pode estar sempre trabalhando com dados que não são nossos, né? A gente usar dados internacionais quando a gente tem um cenário local que não necessariamente está refletido por esses dados, né? A gente falou, por exemplo, da febre reumática, né? A febre reumática, infelizmente, ainda é uma doença com uma alta prevalência no nosso meio, mas que não está presente nos países envolvidos. Então, quando a gente vai se falar da troca de uma válvula no coração nos Estados Unidos, em países da Europa, que tem as grandes diretrizes que guiam o dia a dia dos profissionais, a maioria dessas trocas de válvula não foi por uma doença altamente prevalente no nosso meio que leva à troca de válvula, que é a febre reumática. Então, a gente precisa ter os nossos dados, né? Doutora Aurora, o Rio de Janeiro não é só a capital, né? Qual é o percentual, a população do interior, ela está tendo acesso a esse serviço de alta complexidade, esse serviço altamente especializado do INC? Qual é o percentual da capital e do interior e se precisa melhorar e o que precisa melhorar? O Sistema Estadual de Regulação, ele recebendo a solicitação dos municípios, ele, de acordo com o perfil da unidade, né? Se o paciente tiver o perfil do INC, ele é atendido no INC, né? Obviamente, o Sistema Estadual de Regulação observa as prioridades. A gente hoje realmente tem uma
uma necessidade maior do que o que a gente pode oferecer. O INC também não é o único prestador. O INC tem também uma função de atender a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade. Existem estados no Brasil que não tem nenhum prestador de alta complexidade e faz parte da missão do INC atender também. Falando em missão, qual é o legado que você pretende deixar quando sair da direção do INC? Como é que você pretende deixar o Instituto? Mônica, a minha relação com o Instituto, eu fui estudante no Instituto, foi o lugar onde eu consolidei a ideia de fazer cardiologia, fiz a minha residência médica, então foi onde eu me tornei cardiologista oficialmente e também na prática pelos anos e pelos vários setores que eu passei na instituição. Então, eu acho que é muito importante olhar para trás, ver tudo de bom que já foi feito, né? O que a gente trouxer aí de melhoria buscando, a gente, nas instituições de saúde, a gente tem um problema grave que é a comunicação, né? Então, a gente tentar otimizar o que a gente tem que faz de uma forma desintegrada, né? Então, eu espero muito que isso fique, né? Porque eu pretendo me aposentar nessa instituição, né? E não fazer algo que não fique e não continue, né? Então, nesse ritmo, vamos para o nosso ping-pong. Um profissional de saúde que é referência para você? Assim, podiam ser muitos, né? Mas eu acho que pensando muito no que a gente falou de integração e também de inclusão e usar a saúde pública, o acesso às pessoas, eu penso num nome muito importante no cenário internacional, que é o Dr. Valentin Fuster, que é um grande pesquisador, mas tem inúmeros estudos e pesquisas com população carente e que trazem também investimentos, né? A gente, infelizmente, a saúde pública não vai dar conta de tudo que a gente precisa e a gente pode botar os investidores para fazer o que a gente sabe que a população precisa, né? Que virtude não pode faltar num médico ou médica? Dedicação. Que virtude não pode faltar num enfermeiro ou enfermeira? O enfermeiro, ele está sempre muito mais próximo do que o médico e do que qualquer outra categoria profissional, né? Então, é a empatia, é o olhar, é o ouvir, né? A gente precisa muito disso, além de, obviamente, da capacitação técnica, né? Se o Rio de Janeiro fosse um filme, qual seria? Eu acho que a gente tem muito emblemático, né, as heterogeneidades do Rio em um filme como Tropa de Elite, que mostra aí o que a gente tem muito que melhorar na nossa cidade, né? Qual é a vista mais bonita da cidade? Muitas. Cristo Redentor, Pão de Açúcar, né? Eu tenho o privilégio de morar numa ladeira também e ter uma vista que é maravilhoso acordar vendo a nossa cidade, né? Melhor point do Rio? Praia. Uma poesia. Você gosta de poesia? Gosto de poesia. Uma poesia. Muito, muito de Carlos Drummond de Andrade, né? Tem um livro que eu gosto muito, Amar se Aprende Amando, né? E acho que tem muitas outras. É difícil a gente escolher, às vezes, um só, né? Maior orgulho na vida? Acho que o maior orgulho é sempre a família, os amigos, né? As pessoas próximas que estimulam a gente no dia a dia, né? E um sonho? Acho que um sonho é a gente ver a saúde pública do Rio de Janeiro e do nosso país atendendo a toda a população, né? A gente não vê uma pessoa que não tem acesso à saúde quando precisa, né? Muito obrigada pela sua participação, obrigada doutora a você. Aurora. Foi muito bem. Obrigada. Foi muito bom conversar com você, viu? Obrigada. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo!